Olá, pessoal. Estamos aqui de volta na ABF Expo Franchise em 2025, aqui no estande do Grupo Soares Pereira. GSPod, em parceria com a Rádio Manchete, nossa parceira, GSP virou Manchete. E agora eu estou aqui com uma pessoa muito especial, né? Muito bonita e especial, que é nosso parceiro, ator, cantor, poeta, Daniel Del Sarto. Obrigada pela presença aqui sempre com a Pô, gente. que alegria ser entrevistado, conversado por você aqui. GSP virou manchete, Del Sarto tá na manchete também, tamo juntasso, vamos em frente. A gente está em tudo quanto é lugar, estamos junto, Porque misturado. a gente é multiplataforma, não é isso? A Total, gente é total. 362 graus. E Dani é mais um artista que está no nosso casting, né, do GSP, para vários projetos. Ele é parceiraço nosso. Na verdade, vou começar aqui falando de como surgiu essa parceria, que foi com o nosso curso digital, A Arte de Empreender, que a gente começou a trazer artistas, né? Todo mundo fica, meu Deus, mas como é que é esse casamento aí dos artistas com o empreendedorismo, com os negócios? E a gente foi trazendo artistas que têm já uma veia empreendedora, que já empreendem, ou que já tiveram negócios, ou que têm negócios. E a gente foi descobrindo, né, entendendo um pouco também, talvez o Dani entendendo muito mais desse mundo, que a gente é totalmente negócios, e a gente entendendo mais desse mundo artístico, como ele tem a ver, né, com o empreendedorismo, com Muito, muito. negócios, as suas peças, os projetos que você cria, né? Tem que criar tudo, né? O plano de negócios. Exatamente. É, o tempo todo, né? Quando a gente entende, e foi muito legal essa nossa união, porque é aquela história, né? Juntos somos mais fortes, e é verdade, porque quando você tem um olhar de fora, como o olhar de vocês, da GSP, pô, fazendo franquia, 30 anos de mercado, entendendo como é que é essa coisa do empreendedorismo de uma forma abrangente. E eu cheguei lá e falei, bom, eu não sei se eu sou, eu não sou do varejo, não tenho loja, não tenho nada. Ele falou, não, peraí. Como é que é a tua história? Eu falei, não, eu tenho 4 shows temáticos, tem 2 peças de teatro musicais que eu escrevi, dirigi, né? Falou: E peraí, Daniel, você é um empreendedor. você está empreendendo aí e não está sabendo, né? Então, a gente teve uma sintonia imediata e naquela primeira reunião acho que aconteceram várias coisas reveladoras, né? Exatamente, o pessoal está Quando preocupado agora. O que o aconteceu que que nessa. aconteceu? O Jorge Pontual e aí a Marcele me levaram, né? Me apresentaram a vocês. E aí conta aí como é que foi essa reunião, que foi É. interessante. Não, e aí a gente sempre marcava uma reunião com cada artista para conhecer a história, mostrar o projeto do curso, ver em qual módulo cada um se encaixava. E aí Daniel tá lá no meio da reunião, toda hora mexendo no celular, e mexendo no celular, a gente falando e ele assim. Aí a gente, né, o André adora contar essa história, eu não vou falar o palavrão que ele fala, mas esse filho da mãe É isso não aí. tá prestando atenção em nada, ele só fica no celular. Só Aí que nisso chega. o André com aquela cara, né, de Ele não dá, de não paisagem, não mostra, né? Mas representou, mas estava estava ali pé da vida. xingando ele. E aí no final da reunião, o Daniel fala: "Posso dar uma palavrinha aqui?" Aí ele abre o celular e começa a fazer, eu nem sei do que chamar, uma poesia, um monólogo, sei lá, eu não sei, você vai falar como é que você pode chamar isso. Mas a gente parou, ele fez um poema, desculpa se eu estiver falando errado, Não, pô, você não tá falando nada errado. sobre tudo que a gente falou. E a gente, todo mundo na mesa, tinha umas 10 pessoas, a gente terminou, quando ele terminou, estava todo mundo chorando, muito emocionado, a gente tem gravado isso. Aham. E a gente ficou assim completamente impactado de como você consegue trazer essa criatividade ali no meio da reunião, prestar atenção, linkar com a sua escrita. Como é que você faz isso, Daniel? Ah, pô, é uma coisa a gente tem, tradução simultânea, né, quando você tem alguma coisa ali, um filme, você tem uma tradução simultânea. Então apelidei isso de tradução poética simultânea, que é exatamente assim, representar ali com emoções, com insights e com percepções que estão até além do que está sendo conversado, mas muito do que está sendo sentido, num texto. E é um texto que é meio que uma mistura de rap com uma letra de música, é uma poesia, né? Tem rimas, tem interjeições, tem gritos, tem um monte de coisa que tem a ver com cada situação. E é muito legal porque é isso que você falou. Eu acho que isso é como se a gente criasse naquele momento, né? Uma amálgama de união entre todo mundo que está ali. Então aquilo vira uma situação inesquecível para todo mundo, né? Para mim, porque estou ali intuindo e ouvindo muito inteiramente o que está sendo dito, o que está sendo contado, sentindo, intuindo a história de cada um.
E aí fazendo aquele texto, depois a gente tem aquela emoção, aquela celebração daquele momento, porque eu acho que é isso, quando a gente passa pela escrita, né, eu falo muito isso, a gente vai chegar nesse assunto das palestras, dos talks, mas a gente fala muito sobre a escrita, o poder da escrita. Porque quando você para ouvir, que já é uma coisa que está um pouco rara hoje em dia, Ouvir e escrever. exatamente, quando você para ouvir já é algo raro. Quando você ouve e você escreve, aí você tá, poxa, colocando o teu ser inteiro ali. E quando você escreve sobre o outro, aí você tá prestando uma homenagem, você tá entregando seu tempo, você tá entregando sua escuta. E eu acho que isso cria uma coisa muito legal e que é benéfica para todo mundo. Então é o total ganha-ganha, né? Ganha um texto, ganho eu que estou escrevendo, que estou produzindo, criativando ali, que eu só me sinto vivo com essa criatividade. Então a gente fala muito sobre isso nos talks, que é esse exercício da criatividade. E aí, assim, a gente se sintonizou. E foi incrível, né? Porque eu acho que rolou ali uma. O André, que estava pé da vida, estava sentado no outro canto da sala, Terminou chorando. terminou chorando. Ele levantou quando eu terminei o texto, né? Ele levantou, veio na minha direção aplaudindo e falou: pô, tcharará, que é isso? O que aconteceu aqui? E desde então a gente vem fazendo essas construções de textos para algumas empresas. Fizemos na Jovem Pan Goiânia, e Nos os podcasts. podcasts, o Festival da Felicidade, o Fórum A Felicidade é a Alma do Negócio. Então, assim, é muito legal a gente poder encontrar. Eu acho que a gente fala na nossa união de encontrar os pontos de contato e multiplicá-los. Então a gente vê que são muito mais do que a gente imaginava, né? Quando a gente inicialmente, quando eu fui convidado a essa reunião, eu falei: pô, o que eu vou fazer aqui? Eu não sou empreendedor. E de lá para cá me descobri tão empreendedor quanto, né, o varejo, porque eu tô ali, o meu negócio é a minha imagem, é o meu produto, seja o show, seja a peça de teatro, seja a música. E a gente vem então nessa união, acho que plurificando e espalhando essa energia, que eu acho que é compartilhar esse sabor, essa vontade pela criatividade e por investir ainda mais naquilo que a gente acredita. Seja um negócio, seja uma marca, seja uma camisa, seja uma canção, seja uma comida, eu acho que é disso que se trata. Não, total. Já pensei em tanta coisa aqui para te perguntar, mas só para a gente falar, né, que você, além, chegou sem falar. Não, peraí, eu não sou empreendedor. Chegou falando, eu não sou empreendedor, de se descobrir um empreendedor e ministrou, junto com o André, o módulo de empreendedorismo, né? É verdade, por incrível que É. pareça. E aí a gente foi conectando em outros projetos, como o GSP Talks, que é esse projeto da gente levar esse casting para fazer palestras para empresas, em convenções, para trazer essa emoção que vocês, como artistas, né, têm na veia e conseguem transmitir isso para as pessoas, para essas empresas, para essas pessoas que precisam desse gás, né, que precisa Sim, dessa sim, motivação, precisa entender como ir além. E aí a gente falou muito dessa coisa da criatividade, que todo mundo tem. Tem gente que fala: eu não sou exatamente. criativa, eu não sou uma pessoa criativa, eu nunca poderia trabalhar no marketing porque eu não sou uma pessoa E tem criativa. muito aquela do, não, eu não sou artista, né? Eu não Como sou se... artista, eu não sei escrever. Pois é. E a ideia é justamente desenvolver. Eu acho que é O artista de tocar cada um, é isso aí. tocar num botãozinho ali e falar: você é capaz também Exatamente. de ter essa criatividade, desenvolver a Exatamente. sua criatividade, né? Até porque o olhar, né? Que eu digo o seguinte, de individual o que a gente tem é um talento diferente, porque somos todos uma coisa só, né? Mas quando você exercita o teu olhar, então assim, você que tem um negócio, você tem o teu olhar sobre o negócio. Quando você começa a instigar isso, a escrever e falar sobre isso, você vai passar alguma coisa para tua agência de marketing, para tua empresa, para a GSP que está formatando a tua franquia, para quem está trabalhando com você, você vai passar uma ideia do teu negócio através de uma frase, de um insight que você tem, porque aquilo ali é tua alma, é tua vida. Você vai passar uma coisa que ninguém conseguiria, tanto que a gente passou por isso em algumas situações, né? Eu fiz um trabalho para uma empresa é uma incorporadora, né, que está construindo uma cidade na Serra de Teresópolis, e eu fiz um trabalho para eles. E a dona, quando a gente se conheceu, eu fiz um desses textos numa convenção deles, num encontro. Era uma convenção, numa reunião para 30 pessoas de níveis gerenciais ali na empresa, era o pessoal que resolvia o que ia acontecer. Eu fui convidado por um amigo, e aí eu fiz um texto e ela falou: cara, a gente está há 10 anos trabalhando com as melhores agências de publicidade, e aqui não tem nenhum desmerecimento, não. É só uma questão de um olhar diferente. E eu nunca tinha ouvido algumas frases que você colocou que, para mim, desenham o que a gente é de uma maneira muito profunda. Eu falei: mas foi escutando Foi a vocês. escuta, né? Então, acho que é o que você estava dizendo, é a gente despertar em cada pessoa envolvida naquela operação, seja lançar um bairro, um prédio, uma coxinha, uma torta, um óculos, uma linha de roupa, despertar ali esse lugar
que vai trazer aquele tchan diferente, né? Fala, caramba, isso aí fala diferente pra gente. E como, de repente, uma equipe comercial, por exemplo, né, que tem já todo aquele roteiro para seguir, né, na hora de uma venda, despertar essa criatividade dela, como ela pode usar isso numa venda, né? Leva pra um outro lugar, né? Exatamente. Que é a tal da experiência que a gente sempre fala, né? Então, assim, até os espetáculos lá que eu comentei aqui, um deles se chama Anos 80, uma experiência PLOC, porque PLOC, por causa da festa PLOC, que tem 20 anos de idade já, a gente está Exatamente. celebrando aí a turnê brasileira, fizemos São Paulo, Rio, vai ter agora, anote aí na agenda, 18 de outubro, é um sábado na Fundição Progresso, Ai, que com delícia. vários artistas dos anos 80, assim, vários, é uma noite Eu sou dos anos 80, é uma então. noite muito gostosa, muito nostálgica, no melhor sentido, de resgatar o que tem de bom, de dar aquela energia. Então a gente quis criar no espetáculo uma experiência, porque é Olha o isso. empreendedor aí. É uma experiência imersiva. Então, assim, a gente traz sabores, porque a gente distribui. A gente tem Batida do Osvaldo, que é nosso patrocinador, que para mim é uma Memória coisa. afetiva Memória total. afetiva total, porque tá com 78 anos, então para mim é super anos 80. Meu irmão me levava lá. A gente tem Bala Juquinha, Pirulito Bolete e outras coisas que tem esse sabor e vídeos durante a peça inteira, trazendo Uma aquela experiência informação. 4D. É uma 5D, já tem 5D? É uma Tem. experiência, por aí. Cheiro, sabor. Exatamente, música, música. história, dança da vassoura, festa na casa do amiguinho e fita cassete, enfim. Então é muito divertido, é um espetáculo de humor, com banda ao vivo, e é uma experiência. Então a gente puxei essa sardinha porque a gente está falando aqui de experiência, né? Que hoje em dia é muito comum. Você fala, não, você tem que entregar para o teu cliente uma experiência. E de onde vem essa experiência? Por que que ela acontece? Eu acho que ela vem de dentro para fora, que é algo que você queria viver. Foi como a gente escreveu o espetáculo. Eu, Luciano Viana, que é o criador da Festa Ploc, eu falei, cara, eu quero escrever e fazer o espetáculo que eu gostaria de assistir. Que é um espetáculo que deixa você na ponta da cadeira, deixa você sem ar ali. Caramba, o que vai acontecer agora? O cara tava contando uma história, virou uma música, mas agora ele é o Billy Idol, mas agora ele já tá sendo Sidney Magal. Onde é que eu tô? E daqui a pouco a plateia Tá tá de pé. acontecendo aqui? E aí eu falo isso, falo, olha, esse espetáculo aqui a gente vai viajar aos anos 80. Quando a gente chega lá, tudo é permitido. Porque nos anos 80 o exagero era desejado, não só permitido. Então, se você quiser ficar de pé, você Obrigatório. fica, era obrigatório. Quiser ficar de pé, fica. Quiser dançar, dança, só não fica na frente do coleguinha. Quiser gritar, quiser chorar, quiser aplaudir. Então, assim, é uma Eu viagem. já vi que tem até criança, né, que Tem. vai. É porque é censura livre. A gente quis fazer o espetáculo censura livre porque as famílias amam apresentar os anos 80 para os seus descendentes. Então a gente teve sessão de ter a vovó de quase 90, que está lá na sua cadeira de rodas, mas fica em pé. Viveu os anos 80 Viveu os anos também. 80 e 60 e fica de pé ali no final porque quer dar uma curtida. E até o bebê mais novo, que já é o bisneto, que está no colo do paizão orgulhoso de estar apresentando os anos 80 para os seus filhos. E a filha adolescente já canta as letras. Então eu acho muito legal isso, porque quando a gente fala de resgatar algo, né, eu estudei parapsicologia, que a gente fala um pouco disso nas palestras de uma maneira muito legal, que depois teve o Segredo, que todo mundo conheceu, que fala desse lugar oculto que a gente não comunica, mas que gerencia a gente. Poder, né? Que é o poder. E quando a gente está ali, naquele momento da nostalgia, ela pode ser negativa, se você estiver ali preso, era tão legal, e ficar. Ou você pode trazer Para um lugar uma coisa muito fantástica e para incrível. um lugar muito incrível. E para as crianças isso é muito legal, porque você está trazendo o quê? Você está trazendo letras muitas vezes incríveis do Toquinho, do Vinícius de Moraes, Balão mágico. do Balão Mágico, do Trem da Alegria, da Xuxa, que dizem coisas, como eu digo, né? Os maiores filósofos, depois de Platão, Aristóteles, estão nos anos 80, porque, como diria Paulo Massadas e Michael Sullivan, na voz de Xuxa, tudo pode ser, Gente, só basta acreditar. Tudo que tiver que ser, será. Nada é mais física quântica que todo isso. mundo ri de mim. Eu falo que eu choro horrores quando Mas toca essa Lua hora, de Cristal. mas porque eu essa acho hora a galera tá de pé uma chorando. manifestação, É uma assim, manifestação. incrível. O arco-íris, as cores do arco-íris, né? O amarelo, né? Aquela música da Xuxa também. Então tem o Trem da Alegria, tem o Super Fantástico Amigo. Que bom estar contigo no nosso balão. Tô até arrepiada Vamos aqui, gente. voar novamente, cantar alegremente mais uma canção. Todas as crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão, até quem tem mais idade. Olha isso. Então é disso que a gente fala lá. Tem 2 músicas minhas também na peça, porque a peça eu conto a minha vivência dos anos 80. Eu tava lá, eu tava na festa, eu tava na música. Eu vivi. Eu fui, eu vivi. Eu tava lá na música lenta, que chamava a música Mela, você se lembra? Né? Que eu explico na peça. É a piada mais infame que tem na peça, é falar que a música chamava Mela Cueca. E aí eu falo, crianças, tio Dani vai explicar o que é Mela Cueca. As pessoas dançavam
segurando bebida e não pode dançar segurando o copo, e esbarrava uma nas outras e molhava a roupa. Era Então molhava a justamente cueca, molhava a isso. calcinha, molhava a roupa, então por isso era a música Mela Cueca. Tá Aí vendo como a criatividade tá muda aqui tudo. permeando, Aí os pais dão risada, ficam felizes, porque é um termo que era porque não vão ter que esquisito. explicar depois. Exatamente. E quem entende dá risada. Então é isso. Mas aí, pô, acho que a gente tá aí já viajando aqui nos anos 80. É, Diga aí, Ju. muito bom. Parabéns por esse projeto Obrigado. incrível e por trazer isso para a galera aí dos anos 80, que é tão carente, né, hoje em Pois dia, é, por isso que é tão dessa sucesso, né? nostalgia. A galera gosta Exatamente. muito de viver isso. É. E só para a gente fechar aqui, a gente está na ABF, na feira de franquia, cheio de marca aqui, marca antiga, marca nova, marca que está crescendo. E Dani, como é que você acha que seu trabalho pode se conectar, né? Trazer os artistas, né? A gente tem influenciadores, tem artistas, mas como que é a sua forma de se conectar com as marcas? Como é que você faz isso? Como é que você gosta de fazer isso e Eu acredita? sou um apaixonado, né? Então eu trabalho com o coração. Se não bateu pra mim em algo que de fato me dá paixão, me dá tesão, me dá vontade de estar junto, de fazer algo que eu gosto de usar, que eu gosto de consumir. Então acho que a gente vive, né, nesse pós-boom de influenciadores, que a gente já passou por todas as fases. A gente passou pelas fases dos quantos likes, quantos seguidores, é mais de 1 milhão. E eu acho que a gente está cada vez ajustando melhor, que é o lugar onde a gente se sintoniza com marcas e as marcas se sintonizam com artistas que de fato tem a ver com a filosofia daquela história ali, daquele negócio. Então é como eu gosto de me conectar. Eu acho que o bacana é isso, por isso que tudo que eu me envolvo. A Festa Ploc é um exemplo, que a Festa Ploc está aí há 20 anos e eu me sinto felizmente e humildemente responsável por espalhar essa Festa Ploc, que tem 20 anos, nos últimos 5 anos, de uma forma muito grande, porque quando eu acredito numa marca, quando eu acredito numa história, né, então isso para mim vira parte da minha história. Onde eu vou falar sobre aquilo. Assim como a nossa parceria, Daniel Del Sarto de SP, né, pela amizade que a gente tem, a amizade que eu tenho com o André Soares, contigo. Então a gente tem uma afinidade. E eu gosto de trabalhar dessa forma. Então, eu acho que essa coisa de estar com uma marca é de fato um namoro, um casamento, é um relacionamento que você estabelece. E eu acho que é muito produtivo, porque quando você está de fato conectado com o negócio, né? Eu, como artista, respondendo a tua pergunta, eu acho que eu acabo podendo dar muito mais do que apenas a minha imagem segurando o produto. Porque eu acho que isso é muito legal, pode ser muito interessante. Agora, quando você está de fato envolvido, você abre um lugar para a criação de insights em conjunto, o que você vai oferecer, que tipo de vídeo você vai fazer, que tipo de peça publicitária você vai fazer, como você traz esse produto. Então, acho que é isso aí. E a marca, estava falando isso com a Maria Joana aqui também, né? Tem a marca, tem o artista, o influenciador que está levando, né, o produto, o serviço, o que for. E hoje a gente tem um consumidor que não aceita mais uma coisa que não é verdadeira. Exatamente. Né? Já Tá sente, de já está olho. ligado, já está de olho, não, isso não tem a ver, mas ele falou uma vez que não come isso. Igual aquela história da influenciadora que era vegetariana e viram ela comendo Eita, carne, papai. alguma coisa. Então tá todo mundo muito ligado hoje com a rede social, todo mundo sabe Exatamente. da vida de todo mundo. Existe uma E a gente necessidade está de de olho, coerência. né? O consumidor está de olho. E tem também um novo mercado aí, muito influente, da geração Z, né? Que já tem uma outra cabeça, um Aham, outro olhar e aham. preza muito por isso também, né? Por essa Exatamente. verdade. Exatamente. Então, são 3 conexões aí importantes. Importantes. E por falar em conexão importante, obrigada, Dani, Pô, por prazerzão essa estar contigo. parceria, Tamo por você ser juntasso. parceiraço do GSP Tamo junto, sempre sempre. nos Tamo nossos junto. projetos. É porque a E gente tem identificação de é, valores, de energia acima de tudo, de vibe, né? Essa sintonia acho que faz tudo multiplicar. Então, tamo exatamente. juntasso e vamos expandir, porque a gente tá aqui para isso. A gente virou franquia, sabia? Ah, é? Já vamos te contar essa novidade aí, Que é muita coisa. maneiro! Depois de 30 anos formatando franquia, agora a gente também é franquia. Olha aí a novidade. Se liga. Depois eu te conto. Obrigada, Dani. Valeu. Gente, então sigam Dani, né, nas redes sociais. Ainda tá rolando Tá a rolando, com imersão. certeza, anos 80 uma Fala, experiência anos Ploc. 80, uma experiência Plog. Anos 80 uma experiência E Ploc. dia E 18, dia 18 de outubro, na Fundição Progresso, Rio de Janeiro, RJ, uma festa Ploc diferente, com palco 360 graus, que pra gente legal. ficar bem pertinho. Chega junto que vai ser sensacional. E mais informações no Instagram, @DanielDelSarto. Beijo.
Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima.